Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre restauração. Será que você está precisando de uma restauração na sua vida, em alguma área da sua vida? Deus pode nos restaurar, gente. E é sobre isso que eu quero comentar nesse vídeo. Fica comigo até o final para que a gente possa ler juntos aqui na Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia relata para nós no texto, no capítulo de hoje. E o que a gente pode colocar diante de Deus hoje, alguma causa, alguma dor que precise de uma restauração. Se você não me conhece, eu sou a Jaque e eu tô aqui todo dia para fazer a leitura diária da Bíblia, tá? Fico feliz que você esteja aqui, seja muito bem-vindo. Se de repente isso pode ser uma bênção na sua vida, considere se inscrever aqui no canal, ativa o sininho. E se você gostar do vídeo, curta o vídeo e compartilhe com alguém. Compartilhe com alguém que de repente está precisando ali de uma restauração. Às vezes a gente passa por coisas na vida, né, gente? Principalmente quem está aí caminhando com Deus, você que é servo de Deus, você que é homem de Deus, mulher de Deus, que tem momentos que a gente precisa assim de uma boa restauração do Senhor para que a gente continue caminhando, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes da palavra, eu quero orar, eu quero falar com Deus, apresentando, a leitura que a gente vai fazer hoje. E vamos pedir que Ele nos ajude, nos dê sabedoria e entendimento para essa porção tão importante para a vida da gente nesse dia. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu graças te dou por mais um dia. E quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprender Sua palavra mais um pouquinho, mais uma porção. Peço ao Senhor que nos dê sabedoria e entendimento para a gente entender o que nós vamos ler. E não só isso, mas que a gente possa praticar. Eu peço ao Senhor que fale no coração dessa pessoa que está me assistindo, essa família, que através do Espírito Santo o Senhor possa mostrar para ela áreas que precisam ser restauradas e que o Senhor possa restaurar essas áreas, ó Deus. Abençoe essa família, que a tua palavra venha nos transformar em pessoas melhores, transformadas, libertas. Nos ajude, ó Deus, fazendo uma obra em nós que a gente não pode fazer sozinho e por nós mesmos. É o que eu peço ao Senhor, meu Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, então hoje nós vamos ler a palavra do Senhor aqui em Salmo 80. Você que está chegando agora, estamos fazendo a leitura do livro dos Salmos, tá? Mas o canal, aqui no canal, a gente já leu outros livros da Bíblia, então tá tudo salvo em playlist, você pode dar um pulinho lá depois e dar uma vasculhada e de repente, quem sabe, começar o seu próprio plano de leitura, tá bom? Mas aqui hoje na palavra, pega lá sua Bíblia, vem aqui comigo, nós vamos ler Salmo 80, em que a Bíblia ela fala assim pra gente: Ó pastor de Israel, dá ouvidos. Tu que guias José como um rebanho, que estás entronizado sobre os querubins, mostra teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta teu poder e vem salvar-nos. Ó Deus, restaura-nos. Faze resplandecer teu rosto para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os alimentaste com pão de lágrimas, e para beber, deste-lhe lágrimas à vontade. Tu nos fazes objeto de chacota entre os nossos vizinhos, e nossos inimigos zombam de nós no meio deles. Ó Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto para que sejamos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. Tu lhe preparaste lugar. Ela lançou profundas raízes e encheu a terra. Os montes cobriram-se com sua sombra, e os cedros de Deus com seus galhos. Ela estendeu sua folhagem até o mar, e seus brotos até o rio. Por que derrubaste suas cercas, para que todos os que passem pelo caminho colham suas uvas? O javali da floresta a devasta e os animais selvagens alimentam-se dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende do céu, vê e cuida dessa videira. A videira que tua mão direita plantou, o ramo que fortaleceste para ti. Está queimada pelo fogo, está cortada. Eles perecem pela repreensão do teu rosto. Que tua mão esteja sobre o que está ao teu lado direito.
sobre o Filho do homem que fortaleceste para ti. Então, não nos afastaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Senhor, Deus dos exércitos, restaura-nos, faze resplandecer teu rosto, para que sejamos salvos. Eu observei aqui nesse texto que pelo menos 3 vezes aqui, aliás, por 3 vezes o texto ele fala, né, Senhor, Deus dos exércitos, restaura-nos, né? Aqui um salmo de Asaf, 3 vezes isso é mencionado, então eu consigo perceber, assim, a importância da restauração, quando é clamado ali, né? Aqui é uma oração, uma súplica em que se pede muito a questão da restauração. E quando eu estava lendo o Salmo, é interessante, veio na minha mente as obras de arte quando elas são restauradas, sabe? Não sei se vocês já viram uma obra de arte restaurada. Um quadro, por exemplo. Um quadro restaurado, gente, ele passa assim muito, muito próximo de um quadro como se ele tivesse acabado de ser pintado, sabe? O que que acontece? Por que que a gente precisa ser restaurado? Por que que um quadro precisa ser restaurado? Porque ele foi desgastado pelo tempo. Passou-se o tempo, aquilo deteriorou, né? O material acabou se deteriorando e chega um ponto que ele precisa ser restaurado, porque senão ninguém consegue mais contemplar e ver, admirar aquela obra de arte. É muito interessante isso para quem gosta de filmes, por exemplo, assiste o Titanic, o filme Titanic. No começo do filme, se eu não me engano, tem uma cena quando eles estão ali vasculhando os destroços, né, do Titanic, eles começam a achar algumas coisas, pinturas, né? Então tem todo um trabalho de restauração para que aquilo não se perca, aquilo que é original, que tem o seu valor, que é valioso, não se perca. E é interessante quando a gente pensa a mesma coisa no sentido da restauração. A restauração, gente, ela nada mais faz com que a gente volte ao nosso estado original. Então, assim, uma pessoa, por exemplo, que ela tá lá no todo o vigor dela, ela começa a viver, enfim, passa o tempo, se ela não se cuida, ela fica cansada, ela pode adoecer, ela pode desanimar, né? E aí ela precisa do quê? Fazer alguma coisa para ela ser renovada, restaurada e voltar àquele estado original que ela era. E é muito interessante quando a gente pensa sobre isso também, quando o povo pedia a Deus ali por restauração. O povo queria muito que Deus restaurasse, porque o povo queria ser salvo. A gente viu ali na oração que o povo fez ali no Salmo 80. E assim, tem um versículo interessante também, quando eles falam ali no meio da sua súplica, né? Até quando te indignarás contra a oração do teu povo? Tu os alimentaste com pão de lágrimas e para beber deste-lhes lágrimas à vontade. É como se a sensação daquele povo fosse que Deus nem estivesse ouvindo a oração deles, fosse ali só lágrimas, só tristeza, só choro, né? E é aquela sensação de que a gente precisa ser restaurado, a gente precisa que Deus faça algo em nossas vidas para que nós possamos ser salvos. Então, gente, a sensação de que a gente precisa ser restaurado, aquilo que às vezes a gente percebe que existem áreas na vida que precisam ser restauradas, é algo real, é algo que a gente realmente precisa. E eu falo uma coisa assim, Deus, ele sempre está disponível para nos restaurar, Deus sempre quer fazer uma obra em nós, Deus quer que a gente volte ali ao seu estado original, à sua obra de arte ali, né, como eu falei ali na referência com o quadro, Deus quer que nós sejamos assim também. Precisamos, assim, do nosso lado, ir até Ele e apresentar essas áreas também que precisam de restauração. Nessa hora também eu lembrei do louvor Manancial do Diante do Trono, né? Por que que a gente quer ser restaurado? E ali, quando a gente ouve o louvor, a gente entende, né, que o Senhor quer nos restaurar para o seu louvor. Então, assim, coloque diante do Senhor áreas que precisem ali de um toque, precisem ser restauradas. Vamos observar que o texto ali, quem pede ali pela restauração é o próprio povo de Deus. Então, sim, gente, o povo de Deus nem sempre tá lá voando como águia. Nem sempre o povo tá ali correndo a carreira proposta naquela fé, naquele fogo. Não. Nós, como povo de Deus, a gente também precisa ser restaurado em muitas áreas. Muitas vezes precisamos orar ao Senhor para nos restaurar, para que a gente continue caminhando e correndo a carreira proposta que Ele coloca diante da gente.
Então, se existem áreas na sua vida, sejam elas assim, ou saúde, ou igreja, trabalho, relacionamentos que precisem de restauração, coloque hoje na presença de Deus, coloque hoje diante do Pai, sabe? Não se demore em fazer isso e peça que o Senhor te visite, peça que o Senhor fale com você e peça para que Ele derrame ali de algo novo sobre você, para que você seja ali restaurado para a glória dele. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, espero que tenha sido um renovo na sua vida. Compartilhe com alguém que também está precisando de um renovo e peça a Deus por essa pessoa, ore a Deus por essa pessoa também, porque muitas vezes, assim, a gente que precisa de uma restauração, às vezes a gente está desanimado, não tem força para orar, às vezes a gente não tem força para buscar, e quando a gente encontra alguém, um amigo que faça isso por nós, é uma grande bênção. Faça isso na vida de alguém então, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se o que eu falo todo santo dia aqui: leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.